Mas a gente precisa ser muito objetivo e sincero em dizer que, apesar dos professores serem uma categoria extremamente importante, quando a gente olha o retorno para o pagador de impostos, ou seja, como está a qualidade do ensino dos alunos brasileiros, o nosso desempenho nos testes internacionais é pífio, é péssimo, é vergonhoso. Quando um funcionário tem um desempenho pífio, ele não deveria se sentir tão confortável assim em pedir aumento salarial. Então, meu primeiro ponto é esse. Nós precisamos lembrar que quem paga essa conta é a família dos alunos e que, muitas vezes, a família dos alunos da rede pública ganha muito menos do que os professores estão ganhando. Bom, eu peguei esse corte, né, do canal do professor Sérgio Alexandrino, se eu não me engano, que eu acompanho, que é o Voz e Vez do Professor. E o que acontece? Esse corte, essa fala é absurda, né? Eu só quero complementar o que o professor disse, porque eu acredito que ele não conseguiu resumir, né, exatamente o que se passa na educação no Brasil e o quanto essa fala desse comentarista, não sei se é jornalista, ela é infeliz e denota uma extrema ignorância em relação à educação e aos professores. E esta ignorância, né, essa visão que esse jornalista está colocando é a visão ditada pelo governo, né? Pelo governo PSDB, que governou esse estado durante 30 anos, e pelo atual governo também. Porque veja bem, gente, o secretário de Educação tinha que ter no mínimo licenciatura e ter ficado pelo menos 4 anos trabalhando na sala de aula na periferia. Não, não é numa escola particular, não é num bairro nobre, com alunos bem alimentados, famílias estruturadas, não. É na periferia, nas comunidades, onde 60% das famílias são chefiadas por mulheres, que trabalham o dia inteiro e não têm como educar os seus filhos, onde esses jovens chegam na escola já deseducados, desequilibrados por famílias disfuncionais, onde as salas são superlotadas, onde a presença desses alunos é mais pela comida e pelo Bolsa Família do que por qualquer outra coisa, né? Eles estão lá para esse fim, não estão lá para aprender e não querem, né? Essa que é a verdade, porque eles não têm obrigação. Por que eles não têm obrigação? Porque eles veem o coleguinha que não fazendo nada e passar de ano. Né, por causa da progressão continuada. Porque o Estado ele quer números, ele quer apresentar números. Só que o desastre da educação no Brasil, da progressão continuada, etc. e tal, agora está se refletindo no PISA. E não tem a ver com a pandemia, tá, gente? Esse desastre já estava anunciado bem antes, ele já estava acontecendo. Essa curva para baixo, ela só vai voltar para cima quando o aluno tiver a obrigação de passar e quando estudar não for obrigatório. Tá? A hora que ir para a escola não for mais obrigatório, os alunos vão para a escola só para aprender mesmo, de fato. Nós temos que separar assistência social de educação, são duas coisas diferentes. Elas devem andar de mão dadas, é verdade, mas não é obrigação do professor ser psicólogo, não é obrigação do professor fazer um aluno aprender. A obrigação de aprender é do aluno. A obrigação do professor é passar a matéria. Tá? E com qualidade, ou seja, se esse aluno tiver alguma dúvida sobre a matéria, se ele quiser se aprofundar mais sobre a matéria, esse professor ser um professor especializado que possa de fato ajudar o aluno. Agora, existe uma grande mentira acontecendo na nossa educação, né? Sobre as escolas integrais, por exemplo. Né, que passam a imagem para o pai que o filho é protagonista, que tem projeto de vida, que tem eletivas, etc. Então, pergunta para o aluno, gente. Vocês não querem conversar com o professor? Vocês não querem chamar um professor para conversar? Que se você, esse jornalista, tivesse ao menos se dado ao trabalho, né, de perguntar para um professor, não é para a POSP. A POSP não representa os professores. A POSP representa o PT, que faz oposição sistemática a qualquer governo que não for o PT. E isso prejudica em muito os professores. Ela não tem diálogo, ela deixa o caos acontecer para depois dizer que está agindo, né? O que esse jornalista não sabe, e o que a maioria do povo não sabe, que a POSP não esclarece, que o Gianese e o PSOL também não esclarece à sociedade, é que os professores, hoje em dia, mais de 100 mil professores são contratados. Contrato de 3 anos, sem direito a fundo de garantia, sem direito à saúde, sem direito a faltar, se faltar perde o emprego, tá? Nós somos peões
né? A gente fica 8 horas dentro de uma escola, temos que entrar na aula do colega se ele faltar por motivo de saúde, isso sempre acontece. E a profissão do professor não é uma profissão qualquer, né? Porque o jornalista fez uma comparação ridícula, né? Patética, né? Ele disse assim: olha, não, mas porque os pais estão pagando e ganham menos que o professor. Olha, meu querido, ser funcionário público é servir ao público, mas para tanto a gente precisa também ter um feedback, né? Ou seja, a gente precisa ter lazer. O professor, para ele semestre, ele tem que ter tempo de estudar. Isso não está acontecendo. Os professores viraram peão, eles entram em salas lotadas, eles não conseguem ensinar. Quando você chama um pai e uma mãe para conversar sobre a falta de educação e postura de um aluno, você percebe que o pai e a mãe é mais complicado do que o aluno. Né? Então, há uma série de questões que estão envolvendo a educação, como a progressão continuada, por exemplo. Então, são N fatores que está fazendo o nosso índice ir lá para baixo na educação. E vocês colocam toda essa carga, toda essa responsabilidade em cima do professor. Eu não vi você, o jornalista, falar nada sobre o Feder, sobre o governador, sobre o ministro, né, o atual ministro da Educação, né? Não falou nada. E o que eles falam? Eles estão falando que o aluno não está aprendendo. Acontece que aprender é uma mão dupla. Eu preciso querer aprender para aprender. As pessoas só adquirem conhecimento quando elas se interessam, tá? Se o aluno não tiver obrigação de aprender, ele não vai aprender. Né? O pai e a mãe colocam o aluno na escola para ir trabalhar, como se fosse uma creche para adultos. Então, eles não querem saber se o filho está ou não aprendendo. Se você vai numa reunião de pais e mestres, só aparecem os pais dos bons alunos. Os dos maus alunos não aparecem. Isso é rotina em qualquer escola de periferia. Não sei as outras escolas, mas de periferia, porque eu trabalho na periferia, é assim que acontece. Né? Então, assim, esse jornalista deveria se ele trabalha, né? Então, você, jornalista, meu querido, você que está cobrando de nós, professores, que trabalhamos direito para que o aluno evolua no PISA, faça também o seu trabalho direito, né? Vá investigar, vá pesquisar antes de falar abobrinha, tá bom, meu querido? Não faz isso, não. Né? Porque você também tem uma profissão muito importante, que é de informar. E desinformar, segundo o Alexandre de Moraes, é crime, hein? Cuidado.